Irmãos amados, alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Esse mês nós temos trabalhado a temática, os atributos do rei. Temos trabalhado em cima da temática anual, a serviço do rei, e nesse mês, falando um pouco, as nossas pregações estão sendo em torno dos atributos do rei. Então, como as características, não é? Os atributos de Deus a quem servimos, mudam o nosso agir, conduz o nosso serviço. O que nós devemos fazer, como nós devemos responder diante desse Deus que nós servimos e que se revelou a nós pela sua palavra. Muito bem. Semana passada o pastor Newton havia pregado no Salmo 139, enfatizando assim a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus e como nós reagimos a tudo isso. Hoje nós vamos falar desse Deus de toda a provisão. Esse é o tema da nossa mensagem, o Deus de toda a provisão. E convido os irmãos a abrirem comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo 6, do 6 ao 19. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e o poder eterno. Amém. Exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Amém. Vamos orar. Ó Deus Santo, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, viva e poderosa. Eis aqui a nossa vida. Estamos suplicando ao Senhor nesse momento. Fala ao nosso coração. Transforma-nos, ó Pai, à luz das Escrituras. Que elas, ó Pai, possam falar ao nosso coração, possa revelar, ó Pai, as debilidades da nossa alma e conduza-nos mais para próximos de Ti. É o que nós suplicamos nesse momento. Que tudo seja para a Tua honra e para o Teu louvor, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Paulo escreve essa carta a Timóteo, ela faz parte das epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, onde Paulo escreve e endereça essas epístolas a pastores, né? Timóteo é um companheiro de viagem de Paulo, acompanhou-o em algumas viagens, inclusive ele escreve essa carta a Timóteo, porque Timóteo estava em Éfeso. Paulo havia sido liberto da sua primeira prisão em Roma, havia voltado para Éfeso, enfrentado alguns problemas ali na igreja, como por exemplo, falsos mestres que haviam se levantado. Paulo os chama de lobos vorazes que devorariam o rebanho, irmãos que se levantariam do meio da igreja, falando perversamente para que as pessoas os seguissem. E de fato, quando ele voltou ali, encontrou tais homens e a sã doutrina sendo corrompida. Ele precisou intervir, disciplinar pessoas e também corrigir várias coisas. Ao chegar o tempo dele partir de Éfeso novamente, ele deixa Timóteo ali por mais algum tempo, e esse jovem pastor continua o trabalho que Paulo estava desenvolvendo naquela igreja, de revitalização, de expor a falsa doutrina e conduzir o povo à sã doutrina de Deus. Esses falsos mestres, e aqui dentro do nosso contexto, inclusive utilizavam da fé cristã como uma fonte de lucro. Eles olhavam para a fé cristã e entendiam que ela era um bom mercado, em outras palavras, né? Eles tinham segundos interesses com relação aos fiéis, aos crentes, coisas que infelizmente hoje ainda não são comuns, e Paulo aproveita esse gancho que ele levantou na leitura para iniciar esse trecho que nós lemos. O que nós queremos mostrar hoje na palavra é que o soberano Deus é a razão de uma vida repleta de contentamento e de verdadeira esperança. É isso que nós vamos ver resumidamente na palavra de Deus. Nesse trecho inicial, a partir do verso 6, nós vemos como Paulo vai então expor o amor ao dinheiro como uma idolatria destrutiva na vida das pessoas. Acompanhe de novo a nossa explicação do texto. Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então esses homens estavam entendendo que a piedade era fonte de lucro. Então Paulo aproveita para dizer, de fato, a piedade é uma grande fonte de lucro com o contentamento. Paulo então mostra, obviamente, esse lucro não no sentido material, como esses falsos mestres estavam interessados, mas mostra como a piedade é uma grande fonte de lucro no sentido pleno da palavra, no sentido espiritual, naquilo que realmente tem valor. A piedade aqui, essa palavra normalmente é usada para resumir as virtudes cristãs. Um estilo de vida piedoso é um estilo de vida que agrada e que honra o nome do Senhor, e que, como Paulo colocou aqui, deve estar associado ao contentamento. Esse contentamento, aqui no caso, é uma satisfação interna, uma plenitude interna, que obviamente nós vamos ver isso, ela vem do próprio Deus a quem servimos. Paulo emprega a mesma palavra quando escreve aos Filipenses, falando sobre várias situações que ele viveu, tanto você estar humilhado, honrado, ter fartura, ter escassez. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, por causa do Senhor, havia no coração de Paulo um contínuo contentamento, que não dependia das circunstâncias ao seu redor, mas estava alicerçado nesse Deus único, que não muda, que é sempre o mesmo e que está conosco até a consumação dos séculos. Nele estava depositado o contentamento de Paulo, e assim nós somos desafiados a viver de uma forma piedosa, repletos de contentamento. E Paulo então continua desenvolvendo essa ideia do contentamento, explicando isso, verso 7, porque nada temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos levar dele. Então Paulo desenvolve a ideia, a consciência necessária que deve haver no crente. Viemos sem nada para esse mundo, sairemos sem nada. Outrora Deus falou a Paulo: a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12, diante de lutas, aflições que Paulo estava vivendo, um clamor que Paulo fez para que o Senhor livrasse-o de um espinho na carne, o Senhor recusou o pedido de Paulo e disse: a minha graça é suficiente para você. Tendo a graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos, estejamos contentes, satisfeitos com isso. Nós lembramos nesse trecho, inclusive, daquilo que Jó falou. Talvez o próprio Paulo se lembrou desse texto tão famoso de Jó, no momento em que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da sua vida, menos a sua própria vida, mas caindo em enfermidade, perdendo seus filhos, perdendo seus bens. Diz a palavra, capítulo 1, verso 20 de Jó: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a expressão de um coração contente, no pleno uso da palavra, como nós vimos, num coração internamente satisfeito no Senhor, que, como vimos ao longo da nossa liturgia, tem a consciência de que riqueza, glória, tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor, tudo pertence a Ele, e nós precisamos aprender a satisfazer o nosso coração na vontade, nos planos e no desígnio do Senhor para a nossa vida. Paulo continua dizendo: tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra sustento aqui é comida, alimento. Paulo reduz aqui as necessidades mais básicas nossas, a nossa satisfação, tendo comida, tendo com que nos vestir, em outras palavras, estejamos com isso contentes. A ideia de contente no verso 8 é de considerar algo suficiente. Então, temos as necessidades básicas para sobreviver. Saiba que isso é suficiente para nós. Nós não estamos aqui de passagem. Pedro coloca muito isso nas suas epístolas, chamando os cristãos de peregrinos e estrangeiros. Não estamos aqui de passagem, não temos uma pátria celeste, um tesouro celeste, um Senhor celeste, uma esperança sem igual celeste. Então, tendo como sobreviver, como passar os nossos dias aqui, estejamos com o nosso coração satisfeito, contente, grato ao Senhor. E até se o básico nos for tirado, possamos expressar como Jó: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Coisa difícil. Contentamento é uma área em que nós precisamos continuamente sermos aperfeiçoados. Nosso coração é rápido em reclamar, em mostrar insatisfação, em ver as coisas ao nosso redor e pensar: preciso de mais. Como Deus tem que falar ao nosso coração, nos quebrantar, quando o assunto é contentamento. Veja, nesse sentido, é lícito você que trabalha, você que precisa pagar as suas contas, almejar ganhar mais, ter um rendimento maior para poder pagar as suas contas. Nós precisamos buscar isso, o sustento e a provisão. O problema é que muitos almejam ganhar muito além daquilo que é necessário. Possuem um coração que é tomado então pela cobiça, e isso acaba não tendo mais limites, não acaba tendo mais um parâmetro para quanto você precisa ganhar, quanto você precisa receber. E um coração assim está sujeito, como diz a palavra, a armadilhas, a ciladas, a desejos insensatos e perniciosos, os quais afastam os homens da fé e os afogam na ruína e na perdição. É um coração que perdeu o seu contentamento. É um coração que foi dominado pela cobiça, por um desejo desenfreado de ter cada vez mais, de nunca estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado, na medida e no tempo que Deus tem dado. Colocam assim então o coração e a esperança nas riquezas, como se tudo isso fosse trazer plenitude de vida para nós.
Ora, aquilo que nos é comunicado para o mundo, o que é? E eu sempre falo isso para os adolescentes e jovens, aquilo que o mundo busca transmitir para nós é que plenitude de vida é você ter recursos suficientes para você viver uma vida regalada, boa e tranquila aqui e agora. Não precisar se preocupar com o trabalho, com o mês seguinte. Então assim você vai ter uma plenitude de vida. Essa é a imagem que nos é vendida do que é ter uma vida plena. Nós não podemos concordar com isso, meus irmãos. Nós vamos ver que plenitude de vida só pode ser o Senhor Jesus, e a nossa vida é enraizada no nosso Senhor. Provérbios 27 e 20, o rei Salomão vai nos alertar: o inferno e o abismo nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfazem, mostrando a ideia de cobiça, olhos que desejam cada vez mais. Nós lembramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: dá-nos o pão de cada dia, oração pelo sustento diário, por aquilo que é necessário para nós. Provérbios 30, um sujeito chamado Agur, ele vai escrever o seguinte: 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Esse sujeito, iluminado pelo Espírito Santo, entendeu que há uma cilada nos extremos, não é? E pede ao Senhor então humildemente que conceda aquilo que é necessário para que ele viva, nem menos e nem mais, mostrando que existe cilada nos 2 extremos e um perigo para nós. Ora, verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, nós sempre fazemos essa ressalva sobre esse texto, que nunca o problema aqui, como os irmãos puderam ver, é o dinheiro em si, mas é o local que ele ocupa dentro do nosso coração. Os que querem ficar ricos, os que amam ao dinheiro. Então veja, o problema é isso, quando o dinheiro passa a ocupar então e ter um papel central na nossa vida, passa a ser o ator principal da nossa existência, quando o dinheiro, os bens, a riqueza, passam então a exercer influência, de maneira que a nossa vida passa a ser guiada pelo Deus dinheiro. A ênfase que Paulo dá no verso 10 é justamente a palavra raiz, mostrando como, no sentido, claro, figurado, mostrando como o amor ao dinheiro é o fundamento, é a raiz de todo o mal. Talvez alguns entendam que Paulo está exagerando aqui. Como assim? O amor ao dinheiro é o fundamento, é a base, não é a raiz de todo o mal. Veja que o amor ao dinheiro está alicerçado sobre o desejo de ter cada vez mais, e a Bíblia chama isso de cobiça, e nós sabemos que a cobiça é o que gera o pecado em nosso coração. Foi a cobiça que, o desejo de ser como o Altíssimo, que fez com que o diabo caísse. Isso está em Isaías 14, foi a mesma cobiça que levou a mulher a ser enganada, para que ela fosse como Deus, conhecedora do bem e do mal. A cobiça, seduzindo então a nossa vida, nos leva para caminhos pecaminosos, caminhos onde o final deles é a própria morte. Então a ideia de amor ao dinheiro é o fundamento de todo mal, na verdade a ideia é o desejo desenfreado de ter mais do que é devido, a cobiça. Nós precisamos aprender a ter um coração em Deus satisfeito.
Os que querem ficar ricos nesse texto, meus irmãos, são aqueles, na verdade, que não conhecem a verdadeira riqueza. São aqueles que estão cegos para aquilo que realmente tem valor. Quando João escreve Apocalipse, e quando o anjo fala à igreja de Laodiceia, que era uma igreja abastada, uma igreja rica, ela se gabava, muitos se gabavam, dizendo: estou rico, estou abastado, não preciso de mais nada. E Deus então diz a igrejas: e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que se gabavam de serem ricos, de estarem abastados e, portanto, não precisarem de ninguém, de mais nada, na verdade, a palavra de Deus revelava: eles estavam cegos e eram os mais pobres de todos os homens. A cegueira os impedia de ver aquilo que realmente tem valor. Portanto, meus irmãos, o amor ao dinheiro é claramente uma idolatria. Aqueles que colocam o dinheiro no seu coração, e nós podemos então colocar aqui do lado o desejo desenfreado de ter cada vez mais, estão adorando a esse Deus. Sua vida começa a girar em torno disso, seus planos futuros. Quem que norteia? Qual é o elemento central para você planejar o seu futuro? Para muitos é o dinheiro. Qual é o ponto principal para você se relacionar com pessoas? Muitos medem relacionamentos, estabelecem, julgam relacionamentos a partir da condição social das pessoas. Decisões que são guiadas e norteadas pelo dinheiro, alegria que está fundamentada nos bens, paz ou medo definidos pelo ter ou pelo não ter. Provérbios 23 vai nos dizer: não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Tenho visto muitos jovens e mais jovens, juntamente com seus pais muitas vezes, deixando-se levar e guiar pelo dinheiro. Quando pensam sobre o seu futuro, o que querem fazer, o que querem estudar, muitas vezes o que fala mais alto na tomada de decisões é o dinheiro. Afinal de contas, você precisa se sustentar fazendo isso. Como você vai sobreviver? Pode parecer algo prudente, nós queremos ser prudente, mas no final das contas nós precisamos pedir: Senhor, sonda o meu coração, o que há por detrás da minha vida? O que tem sido o fator principal na tomada de decisão da minha vida, na condição da minha família? O que tem me levado a mudar desse local para o outro, a aceitar essa proposta de trabalho? Conheço um jovem que quando ele terminou o ensino médio, ele passou na faculdade, ele era recém-convertido, e ele pediu ao seu pai: pai, eu me converti há pouco tempo, eu gostaria de ficar pelo menos mais um ano na igreja, para me fortalecer na fé, aprender mais do Senhor, enquanto isso eu faço um cursinho. E o pai topou, né? E foi nesse ano que Deus deu uma direção especial na vida desse jovem, mudando assim os seus planos e falando ao seu coração. Talvez muitos diriam: que loucura, passou na faculdade, aproveita, vamos ganhar vida, vamos para frente. Às vezes um desejo desenfreado, parece que vai perder tempo, não é? Se não for rápido para a faculdade, porque está perdendo tempo, tem que ganhar dinheiro, fazer a vida. Meus irmãos, perda de tempo é estar longe do Senhor. Estar perto de Deus é ganho de tempo, é ganho de vida, é plenitude de vida. Jamais podemos entender isso como desperdiçar tempo ou desperdiçar a vida em alguma proporção. A palavra diz que esse desejo de ter, esse desejo de enriquecer, o amor ao dinheiro, é um desejo
pernicioso, ou seja, que faz mal àquele que o possui, e que nos leva, portanto, a cair em ciladas, em perigos. Nós nos expomos a perigos quando enraizamos o desejo de ter cada vez mais no nosso coração, quando nós nos afastamos de um estilo de vida satisfeito, contente. Não é isso que nós vemos? Em tudo dai graças, bendizei, adorai o Senhor em todo o tempo. Mas quando nós nos afastamos disso, a murmuração nos domina, pensamentos de medo, de ansiedade tomam conta do nosso coração. É isso que o Deus dinheiro retribui àqueles que o servem: medo, ansiedade, ingratidão, murmuração, contenda, inveja, ódio, ira. Todo tipo de mal vem da cobiça, do desejo de ter cada vez mais. Muitos têm literalmente naufragado na fé, se afastado de Deus por causa desse desejo sem controle que toma o coração. Ele está se afastando, essa pessoa está se afastando da verdadeira riqueza. Jesus já nos orientou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, porque Jesus diz riquezas, novamente, a ideia de ter, de cobiça. Ele sabe a raiz de tudo isso. Vocês não podem servir a dois deuses. Como está o nosso coração? Nesse mesmo contexto, falando de servir a dois senhores, Jesus também se expressou dizendo: que proveita ao homem ganhar o mundo, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo, se vier perder a sua alma? Em outro evangelho também diz: o que adianta ganhar tudo, mas não ter o verdadeiro tesouro, que é conhecer o Senhor, ser amado por Ele, se conformar com os sofrimentos de Cristo, participar da sua ressurreição? O que adianta? Essa reflexão que Cristo provoca para nós. O povo de Israel abandonando o Senhor para servir a outros deuses, Jeremias escreve com espanto diante disso. Ele fala: veja os povos, passem de um lado para o outro, veja se isso aconteceu com algum povo, se eles trocaram o seu Deus, visto que nem eram os deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si mesmos cisternas rotas, poços rachados, que não retêm água. Colocaram a sua satisfação em coisas que não satisfaz. Estão correndo atrás do vento, estão buscando aquilo que não tem proveito, aquilo que nunca, jamais pode satisfazer o coração, por mais que todos digam que pode, não pode. E a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cantamos isso. O Senhor Jesus ofereceu à mulher samaritana uma água que, se ela bebesse, jamais teria sede novamente. Nós aprovamos, meus irmãos, muitos provaram. O que aconteceu com a nossa exultação, com a nossa alegria? Não é à toa que ele diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. Alguém que já tinha a vida eterna, mas corria o risco de perder a alegria, o prazer na vida eterna. Era necessário tomar posse da vida eterna, se alegrar com o manancial de águas vivas. Muitos estão desanimados ou extremamente confiantes por causa do dinheiro. Pensam que a prosperidade material é sinônimo de sucesso, e de alguma forma ter pouco dinheiro ou fracassar profissionalmente, eventualmente, é sinônimo de fracasso. O Senhor Jesus, com todas as letras, diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não constitui na abundância de bens que ele possui. Fidelidade, meus irmãos, é sinônimo de sucesso verdadeiro na palavra de Deus, e não os bens materiais. A vida do homem não consiste na abundância dos seus bens, ela não pode ser medida pelo que ele tem ou não tem. O que mede a nossa vida, meus irmãos, é a nossa fidelidade ao Senhor. Diante disso, Paulo, ele exorta, ele faz um comando a Timóteo
para fugir dessa idolatria. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, persegue, a ideia de segue aqui é persegue a justiça, a piedade. O homem de Deus, o homem cujo coração pertence ao Senhor, ele foge dessa cobiça. Veja, a ideia de fugir aqui não é nem de lutar, é de se afastar de propostas de dinheiro fácil, oportunidades que você vai precisar abrir mão das coisas de Deus, abrir mão da sua família para ter mais. Fuja disso, fuja dessas coisas, persiga a piedade, que é uma grande fonte de lucro, que seja o temor a Deus, o desejo de amá-lo, servi-lo, de fazer discípulos, aquilo que norteia você tomar decisões, o bem da sua casa, a proximidade deles do Senhor. Esses são motivos que devem orientar você a tomar decisões, não o ter cada vez mais. Conheço também um exemplo de um marido, de um chefe do lar, que em certo momento recebeu uma proposta muito boa de promoção, na verdade para ser chefe de alguns setores, iria receber muito mais do que ele estava recebendo, era uma progressão grande na sua carreira, mas era um homem muito temente a Deus, eu o conheço, um homem extremamente dependente do Senhor, e ele entendeu que se ele aceitasse aquela promoção, ele ia ter um tempo significativamente menor com a sua família ao longo da sua vida. Ele recusou a proposta. Ele já tinha o suficiente para viver, não esbanjava requintes, não tinha um conforto, talvez como muitos procuram, mas era um homem fiel ao Senhor e recusou uma grande promoção porque ele entendia que aquilo iria tirá-lo de um tempo precioso com os seus. O que rege a sua vida? O que te direciona na tomada de decisões? O cristão é o inverso do mundo, meus irmãos. O mundo persegue o dinheiro, foge de Deus. Nós fugimos do amor ao dinheiro, da cobiça e perseguimos ao Senhor. Por isso Paulo fala, combate o bom combate da fé. Nós nos apegamos àquilo que é invisível, mas tem um valor eterno. Por isso combate o combate da fé. Nessa luta contra o desejo desenfreado de ter cada vez mais, nós somos chamados a combater o bom combate da fé, a vivermos satisfeitos no Senhor, sabendo pela fé que Ele tem cuidado de nós. É essa batalha que o cristão é chamado a enfrentar. Toma posse da vida eterna, veja a vida eterna como um tesouro de inestimável valor. E ele fala que Timóteo havia feito a boa confissão, ele fez o bom combate e a boa confissão acerca da vida eterna, o testemunho do Evangelho. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração ama o Senhor, se o nosso coração está voltado para um tesouro celeste, como diz Cristo, a nossa boca, ela está cheia da graça, da glória do Senhor. O crente vive por fé, possui um Senhor celeste, uma pátria celeste, uma esperança celeste. Ora, a fé é a certeza nas coisas que se esperam, a convicção em fatos que não se vê. Hebreus 11:1, e no verso 6 ele vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Olha que interessante, as pessoas acham que buscar o dinheiro trará para você uma recompensa por isso. Você busca ser rico, coloque ele no centro, se empenhe por ele, e ele vai te recompensar com prosperidade, conforto. Nós somos chamados ao contrário, a fugir da cobiça e entender que Deus é um Deus que existe e que buscá-lo é recompensador, porque Ele é um Deus recompensador, galardoador daqueles que o buscam. É nisso que consiste a nossa fé, saber que o nosso Deus é real, é presente, e que é um Deus que abençoa aqueles que o invocam. Invoca-me e responderei, diz o Senhor. É um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, como vimos, daqueles que o invocam em verdade. Nós precisamos crer nisso. Esse é o combate da fé, é quando nós cremos que nós temos um Deus vivo, ativo, que cuida de nós.
O autor aos Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de nenhuma forma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, veja como nós lutamos com a avareza, com amor ao dinheiro, sabendo que nós temos um Deus que é existente, real, que cuida de nós e que nunca vai nos desamparar. Esse é o testemunho das Escrituras, é nisso que precisa estar enraizada a nossa fé, a nossa esperança. Nós nos movemos por fé, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sabedores, cientes, crentes, que as demais coisas nos serão acrescentadas, como Ele nos prometeu. A nossa fidelidade é ao Senhor. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Veja que exortação, o comando de Paulo a Timóteo, chama Deus e Cristo como testemunha. Deus, aquele que preserva a vida, como nós temos dito, o sustentador de todas as coisas. Para chamar Timóteo à obediência fiel, ele lembra: nós servimos um Deus que é sustentador da vida, e servimos também a Cristo, esse que também fez a boa confissão diante de Pilatos, em que em tempos de lutas e adversidades não recuou, mas confessou quem Ele era, falou a seu respeito. Assim, Deus e Cristo, quem Eles são para nós um alento, um refúgio para a obediência, para vivermos em fé diante do Senhor. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caminhando, cumprindo o seu dever, é isso que Paulo quer dizer, com a esperança da volta de Jesus, sendo irrepreensível, vivendo em fidelidade, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a nossa esperança gloriosa. É isso que nos move, meus irmãos, essa esperança sem igual, reservada nos céus para nós. O Senhor Jesus falou: onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Nós somos chamados a encher o nosso coração disso. A Bíblia nos chama de herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Veja, Paulo está chamando a atenção para a riqueza que nós possuímos. Nós somos herdeiros do Rei do Universo. Ora, qual é a herança do Filho do Rei do Universo? Qual é a herança? Qual é o tamanho desta herança? Hoje nós vemos tanta briga por causa de herança, não é? Nós somos chamados a olhar para essa herança e nos esquecermos das demais, que são tão pequenas à luz desta. Nós somos herdeiros juntos com o filho principal. Na época era só o filho principal, o primogênito, que tinha herança, mas Deus nos fez herdeiros juntos com Cristo, de uma vida abundante, de uma vida eterna. Onde está o nosso coração, meus irmãos? O cristão possui uma razão sem igual para viver contente e satisfeitos no Senhor. Os atributos de Deus nos fazem descansar nele. Se Ele é o único soberano Senhor, aquele que comanda a história, nós estamos firmes em suas mãos, nós podemos descansar nele, aquele que não perde o controle. Se Ele é Rei e se Ele é Senhor, nós somos chamados a viver em fidelidade a Ele. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Veja, o único que possui imortalidade, em outras palavras, o único que não é tocado pela morte. É isso que diz a palavra. Essa expressão aparece mais 2 vezes em 1 Coríntios 15, quando fala que o nosso corpo mortal, na volta de Jesus, se revestirá de imortalidade. Aquilo que é algo de Deus, que não pode ser tocado pela morte, Ele nos concederá, quando na ressurreição dos mortos, o nosso corpo
será transformado, receberemos assim um corpo que não pode ser tocado pela morte, por causa da vitória de Cristo sobre a morte. Veja a nossa esperança. Aquele que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu ou é capaz de ver, chamando a atenção para que Deus é um Deus que nós não podemos alcançar, transcendente, mas que por causa do seu amor se manifestou a nós em Cristo. João diz: o verbo se fez carne, habitou em nós, cheio de graça, verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, isso é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então veja, meus irmãos, nós temos um Deus que não pode ser tocado pela morte, um Deus que não pode, nós não podemos acessá-lo porque Ele é transcendente, mas Ele nos fez participantes da sua glória, a revelou em Cristo Jesus e compartilhou também conosco a esperança de vencermos a própria morte, por causa daquele que a venceu em nosso lugar na cruz do Calvário. É diante disso, meus irmãos, de quem Deus é, que decorre a exortação final de Paulo. Portanto, diante de um Deus assim, ele fala: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Como nós podemos ser orgulhosos diante de um Deus deste, soberano Senhor, inigualável, imortal, que possui, habita em luz inacessível? Aonde subsiste o orgulho para nós diante de um Deus assim? Somos chamados a depositar toda a nossa esperança nele, não na instabilidade dos nossos bens, das coisas que nessa vida são como o vento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui é a ideia de investimento, não é? Muitos ricos investiam em coisas que futuramente trariam um retorno para ele, materialmente falando. Assim muitos, né? Nós investimos em bolsas, em fundos, e esperamos colher futuramente um retorno disso para nós. E a Bíblia pega essa ideia emprestada. Lucas 12, ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens, dai esmola. Em outras palavras, se arrisque com seus bens, se arrisque. Às vezes nós somos muito tímidos com os nossos bens e acabamos escorados no argumento de prudência, retendo mais do que é justo. Essa reflexão que nós temos que fazer. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Olha aqui, uma bolsa, um lugar onde nós vamos depositar o nosso dinheiro, que não se corrompe, que não vaza, que não desvaloriza. Um tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o coração. Meus irmãos, o soberano Deus é a razão de uma vida repleta de contentamento e verdadeira esperança. Que o nosso coração assim busque em primeiro lugar o reino do Senhor, a glória do nosso Deus. Seja um tempo de refletirmos sobre onde está alicerçado o nosso coração, se nós temos servido o Deus verdadeiro ou se a cobiça tem reinado sobre a nossa vida. Vamos colocar em silêncio nesse momento. Convido você a orar a Deus, baixando sua cabeça, fechando seus olhos. O que você tem a falar a Deus nesse tempo? Convido o grupo de louvor a subir aqui, nós vamos entoar mais um cântico depois. Ore a Deus no seu lugar. Se você precisa pedir perdão, faça isso. Se você reconhece que você tem errado e quer consagrar a sua vida ao Senhor, tome essa decisão. Do Senhor são todas as coisas. Ó Deus nosso Pai,
Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, a riqueza da tua misericórdia que nos alcançou. Nós te adoramos, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos chamou a uma vida abundante, a essa vida eterna, ó Pai, da qual nós já temos desfrutado, na qual nós temos nos alegrado e caminhado. Ó Deus de toda a glória, nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo que muitas vezes somos assolados pelas tentações e o nosso coração tantas vezes seduzidos pelos cuidados desse mundo. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, purifica-nos de toda a nossa injustiça, renova dentro de nós um coração firmado na Tua graça, um coração cheio de verdadeira esperança, Pai, repleto da alegria da Tua salvação. Continua falando conosco, dá-nos um coração inteiro do Senhor, dá-nos confiar no Senhor, Pai, e descansarmos, protegidos e guardados de todo e qualquer temor. Dá-nos a Tua paz, abençoa o Senhor com a paz, que só aquele que confia e que serve Cristo Jesus pode usufruir. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém.